que Rockman fez, e Jesus nasceu disso, da inseminação artificial do genoma dele em Maria. E agora voltando para o encontro de Jesus com os seres. E os seres dizem, você vai ter que devolver o seu genoma para Rockman. E se você não fizer o que está programado, porque está tudo devolver no seu genoma. Significa Por isso que ele ressuscitou o corpo dele. Devolveu os elétrons que compunham o genoma do corpo de Jesus. Jesus sumiu com o cadáver dele, porque ele devolveu os elétrons a Rockman. Eu explico isso nos livros, porque isso todo mundo sabe na espiritualidade. Mas, olhe bem, aí Jesus disse, olha, eu não vou ser esse Messias violento. A minha natureza humana não permite. Não, então nós vamos tirar você da terra, nós vamos interferir. Ele disse, não interfira. Jesus, será que pelo fato de você ser um ser humano, esse seu modo de ser, você não está meio cego, esquecido de obedecer? Aí foi nesse ponto que Jesus transfigurou o seu corpo. O que quer dizer? Que é o momento da transfiguração. Ele se tornou igual aos anjos, falou com eles na língua de capela, para eles perceberem que mesmo o eu humano era o figurão lá que eles tinham que respeitar. Entendi. Então, esse Jesus, quando voltou desse encontro do Tabor, ele começou a dizer pela primeira vez aos apóstolos, eu vou morrer. Depois disso? Foi depois disso. Ele teve uma revelação ou ele já sabia? Não, os anjos disseram para ele, cara, você vai morrer, você vai ser crucificado. Se você não mudar de atitude, você vai ser. Né? Não tem outra alternativa. E ele não ia mudar de atitude porque ele não conseguia ser o super Messias que Javé queria, cara. Essa história que eu estou lhe contando parece que é a verdade. Só que 2000 anos na Terra, ninguém sabe disso. Olha o tamanho da bronca dos livros que eu escrevo, se isso tiver alguma valia. Por isso que eu digo, só gerações futuras vão saber. Ou joga os livros que eu escrevo no lixo, ou vai ter alguma serventia. Eu não estou nem aí para nada disso. Por isso o pseudônimo, porque eu não queria nem aparecer. Eu não sei se o que está ali é verdadeiro, pouco importa. Jesus volta, começa a dizer, eu vou morrer. Jesus, você vai morrer coisa alguma? Você tem superpoder, você flutua, voa, caminha sobre as águas. Não, vou morrer, e assim, mais 3 dias depois eu ressuscito. Como? Não, e assim, e depois eu volto. Eu estou agora chegando na sua pergunta. Depois eu volto. Mas volta como? Não, mas eu não vou voltar com esse corpo aqui. Eu vou voltar na minha forma gloriosa, que é a de Rockman, no meu eu cósmico, se ele pudesse ter falado isso, ele teria falado, e virei por sobre as nuvens do céu, e todos os olhos me verão vir, cercado por minhas hostes angelicais, que eram os tais anjos que se encontraram com ele. Então a segunda vinda não é no corpo humano. Não. Não vai ter nascer de uma virgem, não vai se submeter à estupidez humana. Entendi. Não. É esse Rockman. E aí é igual ao Apocalipse? Ele volta para o julgamento, alguma coisa assim? Aí o que é o Apocalipse? Rockman, quando Jesus morreu, a gente está juntando aqui uns 50 Exatamente, tá? Jesus devolveu os elétrons. Teve aquela história dele ir até o inferno? Teve, mas isso aí é outra história. Tá, então vai. Ele Jesus, passa 3 dias. Quando Jesus morre, ele primeiro devolve. Devolve o quê? Os elétrons do corpo, do defunto dele, físico. Por que ele tinha que devolver isso? Porque Rockman é um ser biológico e tirou do seu genoma, inseminar em Maria, e ele ficou lá paradão até Jesus terminar a vida dele e devolver o genoma. Os elétrons é a forma de falar, porque o nosso corpo é formado de elétrons. Prótons, nêutrons, que formam o núcleo atômico, e elétron. O elétron é que tem memória quântica, que guarda tudo, que é informação acástica, e Jesus devolveu. Quando Sofia voltou a operar porque recebeu o genoma, Sofia ficou espantado como é que o tal Deus, ou seja, Deus, Javé, que vivia no universo vizinho, Sofia vive nesse universo nosso aqui, Javé lá. Ele também ficou estupefato quando percebeu quão grosseiro Javé era. Porque ele criou Jesus, viu que Jesus fez tudo para convencer Javé a não ser mais violento, a não querer obrigar os seres humanos a fazer isso ou aquilo. Jesus iria tentar levá-los pela base do amor, da sabedoria, da educação.
Então Sofia também ficou espantada com Javé. Só que Jesus, espiritualmente, começou a aparecer como ressuscitado e começou a falar aquelas coisas que eu já expliquei. Aí, nesse ponto... Por que ele volta e fala com várias... Não sei quantas... Tem várias aparições, né? Diversas. São centenas. Exato. Por quê? E uma delas... Por quê? Porque ele estava fazendo uma nova revelação. Porque em vida ele não pôde falar e ele havia se enganado com Javé. Ele não sabia? Ele não sabia. Ah, tá. Ele romanceou. Entendi. Ele achou que Javé era bom e iria. Aí viu que não era, por isso ficou estupefato. Por isso que falou aquilo. Aí o Jesus, ressuscitado, começa a falar com vários. E um deles é Bartolomeu. Aí eu vou para outra pergunta que você fez. Aí Bartolomeu, esse é o Evangelho de Bartolomeu, gnóstico, encontrado em Nag Hammadi. Jesus, realmente quando você estava na cruz eu fugi. Todos nós, seus apóstolos, fugimos, só João ficou lá. E teve uma hora, Jesus, que eu estava ali vendo de longe, escondido, e quando eu vi, você sumiu da cruz. Aí eu esfreguei meus olhos, olhei de novo, você não estava na cruz. Aí só mais tarde eu vi você de volta na cruz. Jesus, para onde é que você foi? Isso é o contexto do livro que eu estou ali retransmitindo da maneira mais informal que eu posso. Ao Jesus ressuscitado disse, não, Bartolomeu, é porque eu dei 500 passos na direção do inferno. Estou respondendo a sua pergunta. Eu fui lá no inferno falar com os dois donos do inferno, Hades e Baal. Hades é Hades, o irmão de Zeus, e Baal, ou Belial, melhor dizendo, é um anjo clone feito demo, que seria o diabo, o Satanás. Entendi. Samael? Não, Samael é outra figura. Alguns dizem que é Samael. Exatamente, eu ouvi essa... Mas é uma outra descrição. Belial, Satanás. Tá. Olha só tem que Satanael. Exatamente. Mas depois a gente fala disso. Então, ele iria... Aí Jesus... ele fala de 500 passos mesmo? Para baixo. Que legal. Para quê? Porque... Mas não foi depois que ele foi tirado da cruz que ele fez isso? Sim, ressuscitado. Não, mas tem a visão dele olhando para a cruz... Isso é Bartolomeu falando. Ah, tá. Na visão de Bartolomeu. Na visão... Bartolomeu estava contando ao Jesus ele ressuscitado. Ele se afastando... Entendo. Não. Jesus ressuscitado, conversando com Bartolomeu, que era um dos apóstolos dele. Entendi. Aí o livro diz assim, Bartolomeu diz, mestre, quando tu estavas vivo, entendi, ainda preso à cruz, eu fugi, me desculpe, eu fui covarde. Foi mal aí. Mas eu me escondi lá no meio do mato e fiquei lhe olhando de longe. Mas nessa hora, mestre, eu tive a surpresa porque você sumiu da cruz. Ou seja, isso é uma expressão. Ah, tá. Eu acho uma figura de linguagem. Entendi. Mas é isso que está no livro, tá entendendo? Então Jesus disse que ele sumiu da cruz, né, porque ele deu 500 passos em direção dentro da terra, ou seja, ao inferno, para libertar o quê? Porque desde os tempos de Adão, Sete, Enos, todos esses patriarcas, até ele, essas duas figuras aprisionavam a alma dos humanos que iam morrendo. Olhem bem. Olhem bem. E ele foi até lá para libertar todo mundo, e a partir do sacrifício dele, daqui para frente, os humanos podiam morrer sem que os arcontes do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu, do quarto céu desse universo vizinho pegassem as almas humanas muito densas. O que eles faziam com essas almas até então? Aprisionavam e se completavam dos eflúvios delas. Até hoje tentam fazer. Mas hoje os espíritos desencarnados de humanos costumam ir para a espiritualidade e não mais ficar presa nesses níveis. O Sheol era o quê? É um desses, na visão judaica, corresponde ao Tártaro grego. Que é um... Ou Duat egípcio. Que é um inferno ou não? É um tipo de inferno. É um tipo de inferno.